Neste momento quero vos compartilhar, trazendo uma breve reflexão bíblica com respeito. O Evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. Isso foi revelado pelo apóstolo São Paulo, o desenrolar do plano de Deus com respeito à salvação para com a humanidade. O propósito do apóstolo São Paulo falar, exortar aos cristãos, aos Gálatas, porque o apóstolo São Paulo tinha já anunciado esse evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o evangelho da graça, da misericórdia. No entanto, os Gálatas estavam voltando atrás para os ritos, para as tradições judaicas, os judaizantes, né? Aqueles que tinham se convertido ao Senhor. No entanto, eles queriam viver aí nas práticas, nas obras judaicas, se justificando pelas obras da lei. E o apóstolo São Paulo estava diante de um grande perigo, não queria ver o seu trabalho vindo à falência. E ele teve o cuidado para explicar, né, a salvação em Cristo Jesus. Ele começa no capítulo 1 aos Gálatas. Ele vê a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado, da sua doutrina, e uma responsabilidade que ele tinha para esclarecer os cristãos com respeito à genuína palavra de Deus. Ele começa no versículo 6 do capítulo 1, dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja mesmo, ele chama o ensinamento dos judaizantes, né? As práticas que ele queria que os gentios praticassem do outro evangelho, porque não deixa de ser um evangelho, uma notícia, um ensino. Aí ele diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aqui nós vemos que o único método pelo qual que Deus estabeleceu para salvar o homem é através do Evangelho de Cristo. Como todos nós já sabemos que o Evangelho de Cristo ele foi trazido, né, através do próprio Filho de Deus a este mundo. As boas novas de salvação. Foi isso que os anjos proclamaram no seu nascimento. Eis que os trago novas de grande alegria, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador do mundo. Essa foi a boas novas, o nascimento de Jesus já foi as boas novas de salvação. Então o apóstolo São Paulo continua dizendo: mas ainda que nós, ele se referindo a ele, né, e os outros apóstolos, mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, esse anjo seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então o apóstolo São Paulo tinha os ensinamentos dos judaizantes que os cristãos, que os gentios
voltasse a cumprir, né, as práticas judaicas, né, o ritualismo judaico, as obras judaicas, acrescentando também a salvação. O meu propósito de trazer essa breve reflexão é dizer que o mundo está dividido em 3 classes de povos. Primeiro, gentil. E segundo, judeu. E terceiro, a igreja do Deus vivo. Então, todos aqueles que não são judeus são gentil. E a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é constituída, formada por gentil e judeus. Então, quando surgiu os judeus, através de uma promessa que Deus fez a Abraão, né, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, meu propósito também de trazer essa breve reflexão é mostrar que o evangelho, primeiro, ele foi pregado a Abraão. Quando o evangelho foi pregado a Abraão? A Bíblia deixa bem claro isso. Gálatas capítulo 3, os versículos 6, o próprio apóstolo São Paulo, se referindo, fazendo uma interpretação das Escrituras Sagradas, ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, o evangelho foi pregado primeiramente a Abraão quando o apóstolo São Paulo faz referência a Gênesis capítulo 12, versículo 1. Assim está escrito, quando o Senhor apareceu a Abraão, né? Ora, o Senhor disse a Abrão, porque o nome dele não tinha sido mudado ainda para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Então, Deus diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi um ato de fé. Te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Farei uma grande nação. Aqui está se referindo aos judeus, um povo que Deus fez uma aliança com ele, pela qual os propósitos de Deus iria ser revelado, trazendo a salvação ao mundo. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta expressão aqui, pelo esse ato de fé que teve a Abraão, já estava comparando aqui ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz o versículo 8 do capítulo 3, ora, tendo a Escritura, que eu acabei de ler agora, Gênesis capítulo 12, primeiro, previsto que Deus havia de justificar pela fé gentil, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei
para fazê-lo. Ou seja, os judaizantes queriam que os cristãos que estavam se convertendo através do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pregado pelo apóstolo São Paulo, ele queria que eles praticassem as obras da lei, e Paulo chamou isso de um retrocesso, que eles estavam voltando atrás. E isso não era o evangelho de Cristo, era um falso evangelho. Então o apóstolo São Paulo continua no versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Da fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Será que o homem cumprirá a lei de Deus? O apóstolo São Paulo diz que ninguém, todo aquele, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E nós sabemos, se alguém tropeçasse em um só mandamento da lei, tinha transgredido todos os demais mandamentos da lei. Então, ninguém seria salvo por cumprir os mandamentos da lei. Digo, se a lei veio para ter esse propósito, para salvar o homem, para justificar o homem, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir a este mundo e salvar o ser humano, porque a lei fazia isto, salvava o homem. Mas o propósito da lei foi para mostrar o que era o pecado e que todos estavam debaixo de maldição. E Paulo diz que a lei, ela veio como um ai, aguardando o Salvador daqueles que estavam condenados, que eram malditos, né, pela lei. Era um pecador por natureza. A lei veio já para mostrar que o homem é um pecador por natureza. E a lei jamais poderá salvar o homem, livrando da sua natureza pecaminosa. Somente o ato da graça e da misericórdia de Deus, que foi através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o versículo de ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Pergunto, será? Quem cumpriu? Quem cumprirá a lei ou as obras da lei? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Então, para que a bênção de Abraão, o evangelho que foi pregado a Abraão, chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Ao 21 nos diz: logo a lei é contra as promessas de Deus? Uma pergunta. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Então aqui está bem claro o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse
uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Logo, a lei não é contra as promessas de Deus, mas a lei tem o seu papel. A lei tem o seu papel. No entanto, ela jamais poderia vivificar, justificar, regenerar, salvar o homem. A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas sabemos que não foi. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, ou seja, aqueles que creem no sacrifício, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi trazido, revelado por Abraão. E o 25 nos diz: mas depois que a fé veio, veja mesmo aqui, depois que a fé veio, ou seja, mediante o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, baseado no sacrifício, no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Este batismo aqui não é o batismo nas águas. Esse batismo aqui é o batismo da imersão para dentro do corpo de Cristo. Ou seja, no momento em que uma pessoa nasce de novo, através da proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, então o Espírito Santo de Deus imerge esta pessoa para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse é o batismo de Cristo, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeus. Veja meu, a salvação também era e é para os judeus. Apesar de Deus ter separado uma nação, um povo dentre os gentios, dado a este povo lei, feito uma aliança da circuncisão, então esse povo não era o mais privilegiado do que os outros povos, porque a salvação foi revelado a Abraão para o gentio, ou seja, para o mundo todo, porque o mundo todo, antes de Deus fazer uma nação, chamando esse povo de judeus, todos eram gentios. Então o evangelho foi pregado a Abraão para todos. É o que está revelado, escrito na Bíblia Sagrada, São João 13,16. Porque Deus amou o mundo é tanto judeus como gentio. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para o gentio e também para os judeus. Apesar de Deus ter um propósito para com os judeus, que a nação não reconheceu Jesus Cristo como o Salvador do mundo, no entanto, o projeto de Deus continua sendo realizado através da sua igreja, que eu irei falar. Então, a Bíblia diz, São João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para os que eram seus, se referindo à nação israelita, a quem Deus fez um propósito, separou ele para ser os propagadores, do plano de Deus, da salvação de Deus, os profetas, Deus levantou os juízes, Deus
tudo judeu. O próprio Jesus Cristo era judeu, os 12 apóstolos eram judeus. Então foi um povo que Deus escolheu para que ele cumprisse o propósito de Deus para as demais nações. E nós vemos que em São João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para o que eram seus, se referindo aí aos judeus, a quem ele fez uma aliança, para com eles. Mas os judeus não o receberam, o rejeitaram. Aí se estende-se que o evangelho foi pregado a Abraão para todos, Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Receberam pela fé, aceitando Jesus como o seu Salvador. Então Deus tem um propósito para com Israel e não irá falhar esse seu propósito para com Israel. Então Israel ele falhou no sentido espiritual de ser o propagador do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus levantou um povo, como eu dissera, o mundo ele está dividido, separado entre gentil, judeus e a igreja de Deus. Gentios são todos aqueles que não são judeus. A promessa foi feita a Abraão, a todos os gentios. Então os judeus também eram gentios. Então passou a ser judeu, apesar da aliança que Deus fez para com ele. Mas Israel falhou nesse papel de ser propagador do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus inaugura a sua igreja. Jesus inaugura a sua igreja composta de um povo. Eles, tanto judeus como gentios. Apesar de os judeus, Deus tem um propósito para com eles, Deus não falhará com esse propósito, mas os verdadeiros judeus não são aqueles que são circuncidados segundo a carne, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que obedecem, os mandamentos do Senhor. Deus tem um propósito para com a aliança que Deus fez para com ele, está de pé para com a nação de Israel. Então quero deixar bem claro aqui para certos líderes religiosos que ainda ele tem essa visão com respeito a esse tipo de ensinamento, a judaizar, a certos cristãos, a sua igreja, a viveres ainda como os judaizantes queriam que os gentios vivessem, condicionar, acrescentar ainda algumas obras da lei, condicionando quase a salvação dessas pessoas, como por exemplo a alimento, como por exemplo a dia, ainda quero condicionar também, como por exemplo a cumprir os 10 mandamentos, que diz: se alguém não cumpre os 10 mandamentos, essa pessoa não está salva. Chegam até a dizer que realmente os 10 mandamentos é o selo dos verdadeiros cristãos, e dão prioridade ao sábado, como um selo dos verdadeiros cristãos. Quando a Bíblia nos diz que o selo dos verdadeiros cristãos na vida daqueles que aceitaram Jesus, que o evangelho foi pregado a Abraão, esse evangelho que foi pregado a Abraão, que veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo diz, Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Aí nós vemos que a garantia, o selo dos verdadeiros cristãos é a presença do Espírito Santo de Deus que veio habitar neste cristão, dando certeza da salvação da sua alma. Então, Israel falhou no papel de ser propagadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Jesus levanta um povo chamado a igreja. Quando Jesus, em determinado momento, pergunta aos apóstolos, faz uma pergunta de opinião pública: que dizes os homens ser o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo? E os apóstolos, cada um disseram uma coisa. Um disse que era Elias, João Batista ou qualquer um dos profetas. Mas Jesus disse: e vocês, o que dizem? E Pedro ali
disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, esta afirmação que Jesus disse, tu és Pedro. No grego, há um trocadinho de palavras. Quando Jesus diz, tu és Pedro, disse a palavra Pedro aí, é Petro, fragmento de pedra, pequena pedra. E quando Jesus diz sobre esta pedra, e sobre, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra, quando ele diz pedra, significa Petro, que significa rocha, algo firme, estável. Então a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não está edificada sobre Pedro, fragmento de pedra, pequena pedra, mas está edificada sobre Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, e as portas do inferno jamais irá prevalecer contra ela. Então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é composta de judeu e gentio. E o apóstolo São Paulo, ele foi judeu, e Jesus chamou ele para ser apóstolo, e ele foi missionário dos gentios, do evangelho da graça. Já os outros, os 11, eram judeus, pregavam mais para os judeus a graça de Deus. E o apóstolo São Paulo foi judeu, Jesus capacitou, chamou ele para ser apóstolo dos gentios, porque a salvação também eram para os gentios. Então a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é composta de judeu e de gentio, como diz o versículo de número 28. Nisto não há judeu, nem grego, esse caso gentio, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui está, ainda continua existindo os gentios, são todos aqueles que não são judeus, a nação israelita. Aí está, um povo que Deus tem uma aliança para com eles, irá cumprir. No calendário de Deus teve uma pausa, que a Bíblia chama 70ª semana. São 7 anos que está determinado para Deus cumprir o seu propósito para com a nação israelita. Então essa pausa entrou o período dos gentios, porque Israel não aceitou Jesus como o Messias. Então houve uma pausa no cumprimento das profecias bíblicas com respeito a Israel, né, que ele aguarda um Jesus messiânico, e ele virá realmente para julgar, né, das opressões dos países que são contra, como nós vemos aí, guerra de países que não aceitam Israel como nação, querem exterminar Israel da sua terra. Nós vimos, já foi consequência que acontece entre os árabes e os judeus de Abraão com Agar, que teve 2 filhos, teve Isaac e teve Agar. Então está essa briga que vem para o milênio, os árabes e os judeus, e os outros gentios também, que não aceitam Israel como nação. É bem verdade que a igreja de Cristo está na terra em um combate espiritual. O combate da igreja não é contra a carne e o sangue. O combate da igreja é contra os principados, as potestades deste mundo tenebroso, que quer destruir o ser humano, né, espiritualmente falando, mantendo esse homem distante de Deus,
na cegueira espiritual. Assim como Israel está em um combate, fisicamente falando, né? Mas não nega a existência das forças do mal querem destruir este povo pelo qual Deus tem um propósito. Apesar do evangelho ser pregado primeiramente a Abraão, a uma pessoa, Deus falou, chamando a Abraão, que era um gentio, né? Os pais eram idólatras, moravam em um dos caldeus, mandou que ele saísse da sua terra para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E ele, em obediência, ele saiu. E bem mais adiante, Deus faz uma promessa a Abraão que iria dar um filho a ele, mas Sara era estéril, né? Como dissera, como era costume, né? Uma esposa, quando fosse estéril, a empregada poderia suscitar filho para esta pessoa. E Sara usou desse costume, né? E teve Agar, um filho com Abraão, foi Ismael. Mas a promessa de Deus continuou de pé. Deus tinha feito uma promessa a Abraão que iria dar um filho a ele. E no tempo determinado, Deus visitou a Abraão e deu um filho a ele, chamado Isaque. E Deus pede esse seu filho para que ele oferecesse em sacrifício. Ali estava uma tipologia, já na presciência de Deus, tinha um propósito, porque tudo que acontece na Bíblia tem um propósito absoluto e permissível. Já nesta vida de Abraão tinha um propósito, uma tipologia de Abraão e Isaque, o seu filho. Quando Deus pede a Abraão que ele oferecesse o seu filho a que ele tanto amava em sacrifício, Abraão não questionou, né? Ele ia oferecer o seu filho em sacrifício. Quando ele preparou todo o altar, nós vemos em Gênesis capítulo 22, e ofereceu o seu filho em sacrifício, o Senhor bradou do céu e disse para ele que ele não fizesse isso, porque agora Deus tinha visto que ele temia a Deus, obedecia a Deus. Então Abraão foi um homem de fé. A Bíblia diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho das cinzas, e isto como figura aconteceu. Aos Hebreus capítulo 12 nós vemos ali versículo 19, como figura isso aconteceu. E veja que tamanha fé teve Abraão. Então Deus tem um propósito para com os judeus e para a sua igreja também. Deus irá restaurar o reino de Israel. O reino de Israel, a restauração está em duas partes. Uma restauração moral, nacional, como nós já vemos em 1948, Israel foi reconhecido como nação, está em sua terra. Falta agora a restauração espiritual de Israel. Isso vai acontecer. Mas antes que aconteça essa restauração espiritual de Israel, com a volta do Messias, né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta de judeu e gentio, aguarda também o regresso, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja, para estar com ele nos céus. Foi a maior promessa que Jesus deixou para a sua igreja. Em São João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós
também. E foi revelado ao apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5:1, eis que eu vos digo um mistério. Estava oculto esse mistério, mas foi revelado ao apóstolo São Paulo. Nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos cristãos irão passar pela morte física, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai atingir em duas fases, há dois tipos de pessoas, ou seja, aqueles que passaram pela morte física, mas na certeza da salvação, da ressurreição. Então vai haver ressurreição para os corpos dele. E aqueles cristãos que estão vivos, crendo na salvação, Jesus Cristo, os seus corpos serão transformados. E isso vai ser no abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta. Porque a última trombeta, que no Apocalipse, 7 anjos irão trocar a trombeta no período da grande tribulação, que é o cálice de Deus que irá ser derramado a este mundo quando a igreja for ser arrebatada. Então, o primeiro anjo ele cantou a trombeta e será derramado as taças da ira de Deus. O segundo, terceiro. Então, o sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, e essa última trombeta de Apocalipse é a primeira trombeta do arrebatamento da igreja. O anjo está pronto, preparado com essa trombeta para tocar. E a Bíblia diz que o reino deste mundo vão ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Dará início o período da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. O mundo está passando por momentos difíceis, onde foge dos governantes os meios para que a paz, para que o mundo possa viver em harmonia, em uma plena prosperidade, mas isso é impossível. Terá sempre paliativo, porque a igreja do Senhor está aqui na terra. Mas Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E também virá como Messias para Israel. Israel conhece esta profecia bíblica. Zacarias está escrito ali que Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Quero deixar bem claro aqui. No arrebatamento da igreja, Jesus não descerá à terra. A Bíblia diz que a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Então Jesus ficará nos ares. E só vai haver ressurreição dos salvos, porque duas grandes ressurreições estão para acontecer. A primeira são dos salvos em Cristo Jesus. É o que o apóstolo São Paulo diz, No abrir e fechar de olhos, os mortos, eles ressuscitarão primeiro, e os vivos serão junto, automaticamente, simultaneamente, os corpos serão transformados. Teremos um corpo semelhante ao corpo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, adaptado aos céus, às moradas que estão preparadas. Um corpo que não está mais sujeito às leis naturais, às leis físicas. Esse corpo não depende da carne e do sangue, como a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz. A carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Mas este corpo que é corruptível, que se corrompe, que se desgasta, que se envelhece, que se enfraquece, ele será revestido do corpo da incorruptibilidade. E este corpo que é mortal será revestido da imortalidade. E a igreja estará para sempre
com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho primeiro foi pregado a Abraão. Então o meio pelo qual o homem vai ser salvo, vai ser justificado, é através da sua fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho foi pregado a Abraão primeiro, mas antes de ser pregado a Abraão primeiro, Deus já tinha revelado o seu propósito para a humanidade. Deus diretamente pregou a Abraão, mas Deus diretamente foi o primeiro a fazer a primeira profecia na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, foram induzidos por Satanás a pecar contra Deus. Então a Bíblia deixa isto claro, que Deus fala aos três. Quando chega para Eva e pergunta se por acaso ela tinha comido do fruto proibido. Ele diz: a serpente me enganou. E quando pergunta a Adão diz: a mulher que tu me deste. Então a sentença vieram sobre os dois, e também Deus ali declarou, revelou aos três ali. Satanás também ouviu também esta profecia. Jesus disse para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus ali já tinha declarado para Satanás que ele tinha um plano, um projeto para restaurar este homem a seu estado original. Apesar de Deus saber todas as coisas que iriam acontecer, baseado na sua onisciência, onipresença, Deus não foi o originador do mal, do pecado, de um querubim maligno de maneira alguma. Deus criou tudo perfeito. O reino espiritual foi criado perfeito, baseado no seu livre-arbítrio. Quero deixar bem claro aqui: Deus não é causador da queda do homem. Deus criou o homem e os seres angelicais dotado de livre-arbítrio de escolha. Deus já sabia as decisões que esse homem iria tomar. Por isso, ele já tinha um plano para restaurar este homem perdido. Então aí está, né, a onisciência de Deus em saber todas as coisas, e já tem um plano para trazer este homem de volta. Como Deus é causador do mal, se ele já tem um plano para restaurar este homem perdido? Jamais. Deus é santo, Deus é perfeito, e jamais em Deus reside o mal de maneira alguma. Criou tudo perfeito, e graças a Deus que ele já tinha um plano na eternidade para trazer este homem ao seu estado original. Que a Bíblia chega a dizer, Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então o pecado não pegou Deus de surpresa, de maneira alguma. Satanás pensou que tinha frustrado o plano de Deus definitivamente, mas ele frustrou temporariamente, que Deus já tinha um plano B para trazer esse homem ao estado original. Então saiba que o maior inimigo do ser humano é Satanás, porque o seu pecado foi contra a santidade e a autoridade de Deus. O pecado dele foi um pecado imperdoável. Não tem perdão para ele,
porque ninguém o induziu ele a pecar contra Deus. O mal se originou-se dentro do seu próprio ser, baseado em seu livre-arbítrio. A terça parte dos anjos se rebelaram contra ele. Se a terça parte dos anjos se rebelaram contra ele, então houve anjos que não aderiram à sua conspiração, e esses anjos entraram para a eternidade de Deus. É o que está acontecendo mais de 2000 anos faz, que Deus enviou o seu Filho a este mundo, dando a oportunidade ao homem, e este homem, baseado no seu livre-arbítrio, ele aceita ou rejeita o plano da salvação de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o mundo está dividido em três classes de pessoas: gentio, todos aqueles que não são judeus, e judeu, aqueles que são judeus. E a igreja do Deus vivo, que é formada de judeu e gentios. Estes foram comprados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não merece a graça e o perdão, a misericórdia, mas Deus não criou o homem para que ele fosse condenado. Esse não foi o propósito original de Deus. O propósito original de Deus foi que o homem vivesse eternamente, e Deus não desistiu desse seu plano. Deus não desistiu desse homem. Por isso ele enviou o seu Filho a este mundo. E mais 2000 anos faz que Deus está esperando que este homem corresponda com a bondade, com o amor, com a graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus é a mão de Deus estendida para o homem, dizendo: somente eu é quem posso salvar você. Vou fazer uma parábola aqui. É como alguém que está em um barco em alto mar e de repente levanta uma grande tempestade, e este alguém sabe que não vai poder se salvar, está certo a sua morte. De repente aparece uma lancha, uma lancha, para ao lado do seu barco e diz: suba. Eu pergunto, se esta pessoa não aceitar o convite, será que ele vai ser salvo? De maneira alguma. Ele vai naufragar, vai morrer. Assim também é o homem sem Deus. Ele caminha para a destruição, mas a mão de Deus está estendida para este homem. A ponto de Jesus se referir, o maior convite na Bíblia Sagrada de Jesus para com a humanidade. São João, ou São Mateus, Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 11, os versículos 28, 29, 30 e 31. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas a mão misericordiosa de Deus está estendida para com a humanidade, livrando ele do juízo que está para vir sobre este mundo. Como eu dissera, duas grandes ressurreições estão para acontecer. A ressurreição do arrebatamento da igreja,
daqueles que aceitaram Jesus, que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, crendo na sua volta. E vai haver também a outra grande ressurreição. Esta ressurreição, o grande trono branco, é o trono do juízo final, em que todos os seres humanos irão ressuscitar, irão comparecer diante daquele juiz. Só que não vai ter mais oportunidade para a salvação, porque eles rejeitaram o período da graça enquanto eles estavam com vida. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que desprezaram, zombaram, escarneceram do amor de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, zombaram das sagradas escrituras, blasfemaram contra o Filho de Deus. Então, essas pessoas que morreram sem fazer comparecer diante, irão comparecer diante o trono branco de Deus. Então, a salvação da alma do homem é caso muito sério. Vai haver um juízo final. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não falhará em seu papel, em sua missão de pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus quem garantiu que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Levanta-se forças políticas, forças religiosas, filosofias de homens, argumentos de homens, querendo parar, querendo trazer confusão, mas a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo cumprirá com seu papel. Em todos os países, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. Ninguém deterá a marcha da igreja, que o maior inimigo do povo de Deus é Satanás. É bem verdade que para Satanás agir no mundo material, ele usa os seus adeptos. Ele usa aqueles que não querem aceitar esta verdade, mas não adianta, porque Satanás, quero deixar bem claro aqui, Satanás já é um inimigo vencido. Só que Jesus ainda não colocou ele aonde ele deve ser colocado, que é o lago de fogo que está preparado para ele e seus anjos. Então Satanás, quer deixar bem claro aqui, ele já é um inimigo vencido. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Agora, ele só tem poder, entre aspas, ele só age na vida daquelas pessoas que dão direito legal a ele. Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo dá um direito legal a Deus, aceitando os seus ensinamentos, pregando a sua palavra e no cultuar a esse Deus criador dos céus e da terra, existe também os seus adeptos que estão seguindo a ele, dá um direito legal a ele, usando as práticas que eu não quero mencionar aqui, macrosa, prática que um ser humano em sua sã consciência, macabras, jamais usaria, mas porque usam? Porque
são escravos de Satanás. Eu disse escravo de Satanás. É uma palavra meio dura, mas Jesus foi quem disse que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou o homem está de um lado ou está do outro. Não tem ninguém em cima do muro. Ou está de um lado ou está do outro lado. Então, não existe neutralidade. Então, Satanás só age na vida daquelas pessoas que dão um direito legal a ele. Jesus disse: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus expulsara em Gadara legiões de demônios de homens, está registrado em São Marcos capítulo 5 ali. E aqueles demônios, quando estavam diante de Jesus, aquela legião estava diante de Jesus, aqueles demônios falaram: que temos nós contigo, filho do Deus vivo? Vieste nos atormentar antes de tempo. Veja mesmo. Então, os demônios reconheceu na pessoa de Jesus Cristo o Filho de Deus. E ele sabe que existe um lugar de tormento para ele. E ele pediu que, se Jesus expulsasse ele não queria sair daquele lugar, daquela redondeza ali. Pediu que entrasse aquela manada de porcos. Vejam mesmo. Eles pediram que não tirasse ele dali, mas que mandasse que ele entrasse aquela manada de porcos. Por quê? Aquele lugar, aquelas pessoas davam direito legais. E quando aquele homem, Jesus expulsou o demônio daquele homem que era legiões, muitos demônios que estavam naquele homem, ele passou a seguir a Jesus e ele queria estar com Jesus. Jesus disse: vai e conta para os teus quão grande misericórdia teve Deus por ti. Então Jesus não permitiu que ele seguisse, mas que ele fosse testificar, testemunhar do grande feito que foi feito em sua vida. Mas os demônios queriam ficar naquela província, naquela região ali, porque davam direito legal a ele. Então nós estamos em um mundo real, em um mundo espiritual. Jesus já venceu Satanás. Satanás é o inimigo vencido. Jesus triunfou sobre os principados e potestades quando ressuscitou dentre os mortos. E no deserto, olha, quando na tentação, Jesus venceu Satanás. Ele já é um inimigo vencido. Agora, ele só tem um direito legal na vida daquelas pessoas que dão um direito legal a ele. Então, neste momento, o propósito de eu trazer esta reflexão bíblica é um propósito evangelístico. Porque Deus jamais desistiu do ser humano. Assim como Satanás não desiste também de manter este homem na escravidão, na cegueira espiritual, distante de Deus. Deus também não desiste de você. Às vezes, nesse momento, você é uma pessoa que diz assim: eu gostaria de ser um cristão. Eu gostaria de abandonar esse vício. Eu gostaria de deixar isto, mas não tem força. Eu não tenho força para isto. É verdade. Mas o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o instrumento pelo qual Deus usa para falar ao ser humano. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, ela vai na força do poder de Deus, convencendo
esse homem. Satanás não fica satisfeito quando uma pessoa para ouvir, para escutar a palavra de Deus, porque ele sabe que as possibilidades é grande dessa pessoa ser esclarecido com respeito à salvação, o perigo que corre a sua vida distante de Deus. Então, neste momento, você está ouvindo as palavras de Deus, as boas novas de salvação, que é capaz de mudar, de libertar o mais vil pecador. É bem verdade que você não tem força, né, para se libertar. Nós não temos forças, mas há uma força espiritual, a força de Deus, através do seu Espírito Santo de Deus, que vem habitar na vida dessa pessoa, dando condição a ele vencer. E o papel do Espírito Santo de Deus nessa dispensação da graça, mais de 2000 anos faz, que Jesus disse aos seus apóstolos que não iriam deixar ele só, mas iria enviar o Espírito da verdade, que guiaria em toda a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus testifica a respeito de Jesus. Usa as palavras de Jesus, usa as palavras da Bíblia, certo? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja mesmo, Jesus disse que a missão do Espírito Santo de Deus no mundo, ou seja, o Espírito veio habitar na igreja, naqueles que nasceram de novo. Então, aqueles que estão pregando, falando as boas novas, então é o Espírito Santo que usa as palavras bíblicas para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado é esse aí? É o pecado da incredulidade. É não querer acreditar, aceitar as palavras de Deus. Então o Espírito Santo de Deus convence este homem. É um ato da graça. Até o convencimento do Espírito Santo de Deus na mente do homem que se encontra perdido, dominado pelo pecado, sem força, é um ato da graça de Deus. Convence, esclarece, mostra o perigo, mostra a realidade da salvação. Então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça. Que justiça? Não a justiça que vem da lei, mas justiça que é da graça, baseado no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quem justifica esta pessoa é Jesus Cristo através de seus méritos na cruz do Calvário. Então, do pecado, da justiça e do juízo, porque o Deus deste século, o príncipe deste século, já está condenado, já está perdido, já foi vencido. Então, concluo esta reflexão bíblica dizendo: Deus não desistiu de você. A salvação é um ato da graça de Deus. Ninguém merece. Ninguém poderá fazer obras que venham dar a este homem o direito dele se justificar-se a si mesmo, porque nós temos uma natureza pecaminosa, tendenciosa para pecar. Mas o ato da graça de Deus, da misericórdia de quando um reconhece, apesar de estarmos sujeitos a pecar, Cristo ainda nos justifica assim, porque nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, não somos mais escravos do pecado, não temos o pecado mais por hábito de maneira alguma. Então é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que justifica este homem. Então, onde você estiver
Agora, eu não sei se você está em uma sala no hospital, eu não sei se você está neste momento em um presídio, em uma colônia penal, seja o lugar onde você estiver, certo? A condição que você esteja passando, Deus lhe ama, Deus quer salvar você, Deus quer escrever o seu nome no livro da vida, Deus quer lhe dar uma esperança além túmulo, porque o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Evangelho que traz salvação tanto para a vida presente, já o homem toma posse da salvação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você já está de posse, toma posse do passaporte para a eternidade. Então Deus lhe ama e não desistiu de você a ponto de enviar a este mundo o que ele tinha de mais precioso na eternidade, o seu Filho Jesus. Então, entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele tudo fará.